Querido Pai, sempre uma alegria entrar na sua presença, falar com o Senhor. O Senhor é que nos dá vida e força e esperança. O Senhor é que nos faz olhar para o futuro e sorrir para Ele, como diz sua palavra. Perdoa as nossas falhas e pecados. Tudo que tem o poder de impedir as nossas orações subirem. Eu peço que o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Nós dependemos totalmente da sua misericórdia. Sem ela não podemos prosseguir. Perdoa-nos. Passa do teu sangue sobre nós, sobre todas as mentes e corações. Que nenhuma mente se disperse, que a palavra entre a mente e a porta do coração, que a palavra entre e desça até o coração, seja firmada e estabelecida. Passa do teu sangue sobre nós, sobre todo o ministério Mudança de Vida, nossos templos, nossos líderes, nosso povo em todo lugar, todos que nos acompanham, todas as orações que nos pedem, todos, meu Deus, todos que nos pedem orações, que sejam atingidos com vitórias, com alegrias, com forças, recebam força agora, ânimo, ó meu Deus, que sejam todos revestidos de poder, e que nesta reunião possamos aprender, crescer, ouvir a sua voz, e que cada um se levante dentro daquilo que receber do Senhor e siga praticando. Que a palavra possa impactar e transformar completamente, e que nenhum consiga viver da mesma maneira após ser confrontado por ela. Ela é vida, ela é que nos transforma, e se ela não nos mudar, nada mais tem esse poder. Então a única esperança para uma pessoa é crer e temer o Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela vida e pela salvação. Eu repreendo todas as obras do mal, ciladas, armadilhas, todas as arquitetações malignas. Eu repreendo agora em nome de Jesus, tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós. Eu desfaço agora, em nome de Jesus, seja inveja, olho gordo, maldades, pragas, ciladas, todas as armações, nós destruímos em nome de Jesus. Tudo que se levantou para impedir a reunião, roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Senhor, eu peço a tua presença, a tua unção, que nenhuma mente se desvie dessa reunião, porque a verdade é que uma pessoa está onde a mente dela está. Onde a mente estiver, lá ela estará. Então, se ela estiver aqui e não se concentrar, focalizar o alvo certo, ela vai perder. E se ela perder a direção, ela pode perder oportunidades, bênçãos, soluções, ela pode perder muita coisa, até a vida. Ela pode perder a salvação. São tantas perdas quando nós simplesmente desprezamos a sua voz. A sua palavra é a sua voz. Quando o Senhor envia a sua palavra, o Senhor falando, é o Senhor diante de nós falando. Então, que todos reverenciem o Senhor através da sua palavra. Que ela seja reverenciada, temida, porque ela é a coisa mais forte, poderosa e transformadora que existe. Muito obrigada pela vida e pela salvação. Derrama unção, assuma o controle deste trabalho, porque só tem sentido estarmos aqui se o Senhor estiver. Seja conosco, amém. Obrigada, Deus. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Semana passada, nós falamos um pouco de Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu peguei na NVI, a língua tem poder. A língua tem poder. Então, a sua língua tem poder. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte.
Na atualizada diz: a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama e se satisfaz em usá-la, comerá dos seus frutos e arcará com as consequências de suas palavras. Então vamos lá. Vamos guardar isso aqui. Vamos para Marcos 11, 22 a 24. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Na Amplificada Atualizada diz: Jesus respondeu: tenho fé em Deus constantemente. Asseguro-vos, e mais solenemente vos digo, qualquer que disser a este monte: erga-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, no poder ilimitado de Deus, mas acreditar que aquilo que ele diz que vai acontecer, será feito por ele em conformidade com a vontade de Deus. Por essa razão, eu estou dizendo a você, tudo que você pedir em oração, em conformidade com a vontade de Deus, acredito, com confiança, confiante, que você receberá e será dado a você. Então, tudo que você disser, não é tudo que você desejar, ou sonhar, mas o que você disser, vai acontecer como diz. Quando nós vemos várias histórias na Bíblia, por exemplo, uma delas em Números 14, está escrito lá um versículo assim, que Deus disse a Moisés: esse povo, as murmurações deste povo têm chegado até mim. Aquele povo estava falando muitas coisas: vamos embora, vamos parar, vamos voltar para o Egito, vamos levantar um líder. Eles não falaram isso para Deus. Eles falaram entre eles, eles falaram contra Moisés, eles falaram contra tudo, mas eles não estavam nesse momento falando com o próprio Deus, estavam falando ali. E Deus disse: eu ouvi tudo que eles falaram. Quando você vai lá naquela passagem que Jesus apareceu para os discípulos, e aí eles foram contar para Tomé, e Tomé disse: eu só acredito se eu ver. Logo depois Jesus apareceu e disse: então vem cá, Tomé, coloca a mão aqui. Oh, Senhor! E não sei o quê. Não, agora você creu. Agora você crê. Mas porque você me viu, mas felizes são aqueles que não viram, mas creram. Tomé não falou aquilo para o Senhor, mas ele ouviu. Meu ponto é, tudo que você fala, Deus está ouvindo. Tudo que você fala, da hora que você se levanta até a hora que vai deitar, Deus está ouvindo. E às vezes as pessoas falam tantas coisas negativas, que todas essas coisas vão se voltar contra ela. Não é só o que você fala com Deus, é o que você fala no seu dia a dia. Deus está ouvindo. A sua língua tem poder, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ela pode, as suas palavras, têm o poder de trazer vida e tem o poder de trazer morte para a sua vida. E a Bíblia está dizendo que você pode viver coisas estrondosas se você disser crendo. Se você der uma ordem, vai acontecer conforme você fala. Mas um grande número de pessoas, de cristãos, não tem vivido assim. Fala
Por exemplo, quando se encontram num problema difícil. Deus não cumpriu na minha vida. Mas peraí. A sua dor não é maior do que as promessas de Deus. As promessas de Deus são muito maiores. E toda promessa que Deus fez para a sua vida é maior do que toda dor. Não importa o tamanho da dor que você está vivendo. A promessa de Deus para o seu povo, para aquele que crê, sempre será maior do que a dor. Por mais que você ache que a sua dor é muito grande. As promessas de Deus são maiores do que as suas dores. E elas continuam ali à disposição de quem crê. E atrai para a vida. Porque algumas pessoas, elas não atraem as promessas de Deus para a vida delas, mas sim, muitos problemas, mais problemas, porque elas estão o tempo todo falando de forma negativa. Ao invés de elas dizerem, eu sou um imã de dinheiro, eu vou atrair dinheiro para a minha vida, elas dizem, eu não ganho dinheiro, eu não tenho condições para isso, eu nunca consigo nada, eu nunca tenho dinheiro, eu nunca consigo nada. A minha vida é sempre de altos e baixos, nunca vai um pouco, sempre volta. A minha vida está acabada, eu estou acabado, eu estou destruído, eu não consigo ir além, um pouco que eu consigo, logo eu perco. Isso aqui não tem mais jeito, essa família não tem jeito, eu vivo doente, desse jeito eu vou ficar doente, eu acho que eu vou pegar uma gripe, eu estou sentindo, vou pegar uma gripe, eu estou sentindo, eu acho que eu vou pegar. E fala e nem percebe, se habitua a viver desse jeito. Um grande número de pessoas que se apresentam como cristãs, conhecedoras da verdade, vivem dessa forma. Se habituaram o tempo todo, estão falando algo negativo e não entra na cabeça esse versículo aqui. A sua língua tem poder. E tudo que você disser, não é o que você deseja, o que você sonha, o que você disser. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, não é desejar que o monte saia, sonhar que ele saia, é falar com ele. Então você tem que falar com os problemas. Você tem que atrair para a sua vida o melhor. Eu já venci. Eu já estou vivendo isso, em nome de Jesus, isso não vai me atingir, em nome de Jesus já está mudado, em nome de Jesus. Quer dizer, você pode usar a sua boca em seu favor, mas você pode usá-la totalmente contra você. Você precisa levar a palavra de Deus a sério, porque está aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A palavra de Deus, ela representa o próprio Deus. Então, muitas vezes, Deus está dizendo algo e você não está se atentando para aquilo. Você está escutando um barulho, mas você não está recebendo aquilo, você não acredita. É desse jeito, porque se você acreditasse, você estaria usando a sua vida em seu favor, a sua língua em seu favor. Se você acreditasse, você não estaria olhando para os montes da sua vida, que são montanhas aparentemente intransponíveis, que são problemas, e pode ser um casamento, pode ser um financeiro, pode ser uma enfermidade, pode ser 1000 coisas, e dizendo, por que isso aconteceu? Eu não aguento, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, não tem jeito, é o fim de tudo. Até agora eu não vi, nada vai acontecer, eu não vou chegar lá, minha vida não vai, não tem mais jeito, estou no fundo do poço, 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 estou destruído, estou acabado. Tem gente que só sabe dizer isso.
Eu não consigo emprego, o dinheiro não para na minha mão. E assim vai, e fala isso sobre a família, e fala isso sobre a vida, a própria vida. Então, eu entrei nisso para mostrar o seguinte. Esse é um assunto que a gente está sempre abordando. E, no entanto, ele é ignorado pela maioria. Não é falta de dizer, usa sua boca em seu favor. Acredita no que você está ouvindo. A Bíblia não diz traga a existência o que não existe, a Bíblia diz traga a existência o que não existe. Então, quer dizer, antes de uma coisa se tornar real, você tem que usar o quê? A sua boca para dizer isso já existe, isso existe, isso existe, em nome de Jesus existe. E alguns já ouviram isso diversas vezes. Mas não deixa entrar de forma revelada e convicta. É assim. É exatamente assim. Muita coisa você mudaria na sua vida radicalmente mudando o seu modo de falar. Basta mudar o seu modo de falar. Mas aí você leva esse princípio para tudo. Que é, Deus falou algo, não é mais ou menos. Eu não acho que é. Talvez seja. Não. É exatamente como você está lendo. Na sua língua há poder. Deus falou que você pode trazer vida e você pode trazer morte. Deus disse também que você pode fazer um monte gigantesco sair da sua vida apenas falando com Ele sem duvidar, com fé. E vai acontecer como você diz. E quando você fizer isso, é para você crer que já aconteceu. Está aqui, ó, que já recebeu. Mesmo que você não possa tocar ainda, você tem que ter aquilo dentro de você. Eu já recebi. Eu orei, eu creio nisso. Isso já é meu. Por quê? Porque um grande número também de pessoas falam, até sabem orar, mas não acreditam realmente que aquilo vai acontecer, muito menos que já receberam. E aí, assim, se a Bíblia, você só pode viver o que está aqui dentro por intermédio da fé, se você não crê no que você está ouvindo, então, o que você está fazendo? Você não vai viver nada do que você acompanha, nada do que está escrito, se você não crê. Você não vai. Se você não crê, você está perdendo tempo, você está perdendo a sua vida. Essa é a loucura de muitos. Uma grande, uma estupidez imensa, uma loucura. A pessoa, ela se torna cristã, ela ouve uma coisa, mas ela não acredita naquilo. Ela diz que acredita. Eu acredito em Deus, eu acredito na palavra. Mas na prática ela não acredita. Na prática ela não leva aquilo da forma correta. Aquilo não existe realmente dentro dela. Consequentemente, ela nunca vive, então é uma perda de tempo. Ela é cristã, ela tem à disposição dela coisas imensas e fabulosas, mas ela não vive, ela não chega lá. Ou muito pouco, porque, na verdade, ela está ouvindo algo, mas ela não crê realmente que é daquele jeito. Vamos lá. Vamos para 2 Samuel 21 a 14. Durante o período de Davi, durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor,
que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito pelo Senhor, perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Mone e Mefibosete, outro Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. E os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Eu paro aqui um pouco, depois continuo, porque o último versículo é fundamental. Aqui. O que aconteceu aqui é aquilo que eu venho falando continuamente. Acabei de falar. Por que as pessoas continuam usando mal a boca? Ouvindo, lendo, tendo uma Bíblia em casa, escutando mensagens, porque elas não creem. Quantas vezes, muitos já ouviram sobre, se você disser a este monte, vai acontecer. Como você disse. Quantas vezes já lemos Romanos 4,17, traga a existência o que não existe, Deus dá vida aos mortos, e traz a existência o que não existe. Quantos já ouviram isso? Alguns já ouviram tanto que já decoraram, mas não creem realmente. O que aconteceu aqui, nessa situação, é mais uma vez algo que foi ignorado. E toda vez que você ignora a palavra de Deus, não importa quanto tempo leve, você vai ter um acúmulo de consequências negativas. Vai somando uma coisa a outra. E chega um ponto que você tem tantas coisas que não estão funcionando e que não estão certas. Mas por quê? A pessoa vai ignorando, apesar dela ouvir. Muitos são modos de falar. Use a sua boca em seu favor. Traga a existência que não existe. Uma bobagem. Você fez um acordo com alguém e a palavra do Senhor te ensina a respeitar e manter a sua palavra. Você não cumpriu. Havia um acordo, um juramento lá atrás, inclusive, veja como Deus leva as coisas a sério. Os gibeonitas enganaram Josué,
para que Josué fizesse um juramento, para que eles pudessem ficar, porque eles eram descendentes dos amorreus. Os amorreus eram inimigos do povo de Deus, e aquilo nem foi feito da maneira certa, mas o homem de Deus deu a sua palavra diante do Senhor, usando o nome do Senhor. Então, a partir daquele momento, aquilo passou a ser uma lei. Era assim que funcionava. Passou a ser uma lei, que não podia ser quebrada. Foi algo feito no nome do Senhor, então agora é uma lei. Que Deus vai exigir que seja respeitada. Então ninguém podia tirar os gibeonitas de lá. Eles teriam que permanecer no meio de Israel, vivendo lá, e ninguém podia mexer com eles, porque havia algo da parte de Deus que devia ser respeitado. Saul não sabia disso? Sim, todos sabiam disso. E por que Saul foi lá e tentou exterminar com um povo que por juramento, no nome do Senhor, não podia ser arrancado de lá e ninguém podia fazer nenhum mal a eles? Porque é exatamente isso que as pessoas fazem. O tempo passa, elas esquecem, ou elas não esquecem, mas se convencem que já passou muito tempo, que não é bem assim, que eu não preciso me preocupar com isso, que Deus não vai se importar com isso. A expressão, o zelo de Saul, na verdade, o zelo de Saul era sempre para o lado errado. Você já viu algumas pessoas, como o próprio Senhor Jesus disse? Gente que coa o mosquito, mas deixa passar o camelo? Saul estava sempre preso em alguma coisa sem importância nenhuma para Deus e deixava passar as coisas que tinham importância. Eu vejo gente que elas se pegam naquela coisinha que Deus não está nem aí, que Deus não está se preocupando com isso, que aquilo não vai fazer diferença nenhuma na vida dele, mas o olhar dele está naquilo. Aquele é o assunto dele, aquela é a visão dele, é para lá que ele pende. Nós encontramos o Saul desobedecendo a Deus. Por que Saul não matou os midianitas como o Senhor, os amalequitas, desculpe, como o Senhor mandou? Por quê? Por que ele foi mexer com quem ele não devia e deixou passar? Quem o Senhor falou, esse mata, mas esse não é para mexer. Ele fez um serviço mais ou menos, uma obediência totalmente parcial, com quem Deus mandou. Aqui você tem que resolver totalmente. Esses aqui, deixa quieto, porque isso aqui não tem que mexer com isso aqui. Mas o sujeito vai lá e mexe com aquilo que ele não tem que mexer e deixa passar aquilo que Deus mandou ele resolver. Vamos. Deus nunca mandou ele mexer com o gibeonita. Deus mandou ele mexer com os amalequitas. Deus falou, é para exterminar com esses aqui. Esse aqui Deus nunca tocou. Porque não era um problema, muito pelo contrário. Sabe quando tem uma área da sua vida que Deus não está preocupado, aquilo não é um problema, mas a sua preocupação está lá, e aquilo que é um problema você está ignorando? Eu vejo isso o tempo todo. O olhar das pessoas o olhar delas está no lugar errado. Elas estão mexendo com aquilo que não tem importância nenhuma para Deus, não vai fazer diferença nenhuma para a vida dela, não vai fazer diferença se elas não mexam com isso, mas elas vão mexer com aquilo que pode sim aí ser um problema, como se tornou um problema. Deixa eles quietos aí. O problema de Israel não é gibeonita, é amalequita. Pois ele
deixou passar. O que Deus mandou fazer, ele não fez. O que Deus não mandou, ele fez. Deus mandou ele mexer com os gibeonitas. Havia um juramento no nome do Senhor que eles podiam viver ali naquela terra. Isso era coisa antiga. Diga antiga. Então, antiga. Antiga porque, eu falo para você repetir antiga, porque eu creio que alguns problemas que estão atrapalhando a sua vida hoje, a causa disso é alguma coisa antiga, coisa lá de trás, que não foi resolvida. E aí, você não resolve uma coisa que você devia ter resolvido lá atrás. Não. Seu problema não é a gibeonita, seu problema é a amalequita. Então, resolva que os amalequitas extermina, arranca de Israel. É esses aí que você tem que exterminar. Esses aqui, não precisa mexer com eles, isso aí não é problema, está tudo certo com eles. Aí você deixa passar o que Deus está mandando você fazer e vai lá botar a mão naquilo que não é da sua alçada, não é para você mexer, não vai te prejudicar em nada, não é problema seu, não deixa quieto. Eu vejo isso muito porque, espiritualmente, é exatamente isso. Aquilo que a pessoa tem que fazer, ela não faz, aquilo que ela não precisa fazer, é o que ela faz, ela fica correndo atrás daquilo que ela não precisa, que não tem importância nenhuma, e ir lá fazer o que Deus já mandou ela fazer, ela não vai. E ela vai deixando o tempo passar. Saul morreu, fazia muito tempo. Esse juramento que foi feito com os gibeonitas, mais tempo ainda, foi feito por Josué. Imagina quantas gerações já tinham vindo e ido. Só que o Saul foi lá, ignorou algo mais uma vez. Mexeu, o tempo passou, Saul já morreu. Entra um problema. Nesse caso, um problema financeiro, um problema, quando fala fome, seca, é financeiro. Bom, foi um ano. É o que eu vejo acontecer com pessoas. É a crise. Espera aí, eu não encontro esse respaldo na Bíblia. Isso não é bíblico. Você jogar para a crise no país. Porque Deus cuida dos seus. E tem, assim, N referências que provam isso. Deus cuida. Em tempo de crise, de seja qual for, Deus cuida. O exemplo que a gente sempre traz é o de Isaac. Agora entrou 1 ano, 2 anos. Davi chegou no 3º ano, 3 anos já de fome. Davi parou e pensou, não, está errado. Eu penso que ele demorou demais. E algumas pessoas que estão com a vida completamente errada há 4, 5, 10 anos e nunca param para consultar o Senhor e me diga, Senhor, por que esse problema que não se resolve? Não, porque vem cá. Até quando algumas pessoas vão fingir que não é com elas? Até quando? Que está tudo certo. É um problema que não se resolve, não se resolve, não se resolve. E aí vamos jogar para todos os lados? Não. Quando o Davi, que até então, pelo jeito, não tinha parado para levar isso a sério e perguntar qual é o problema? Por que essa fome em Israel? Por que esse problema que não se resolve? Você tem que chegar. Não, eu não vou sair daqui enquanto eu preciso saber. Por quê? O problema está em mim? O
e eu não estou vendo, algo que eu estou fazendo, algo que eu fiz e deixei passar. Porque, peraí, tem uma causa, tem um porquê. E eu não posso viver, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Deus vai te dizer. A palavra, com certeza, Ele vai falar. Para alguns, Ele já falou. Mas vamos fingir que Ele não falou. Só que isso não resolve o seu problema. Ele vai continuar existindo. 3 anos. Qual o problema, senhor? Não, agora já foi demais, 3 anos. E eu penso que é muito. E agora? Vamos pensar. Você tem um problema aí, de muito tempo. Será que você já chegou mesmo? Senhor, qual o problema? Por quê? Não, o problema é o seu. Agora eu quero saber o que está causando isso. Talvez Deus já falou. É isso. Tem coisa oculta aqui. Você não é dizimista nem ofertante. Você não se disciplinou na sua administração. Você abriu essa determinada brecha que você não fechou. Tem coisas que você não reparou. Tem coisa que você nunca parou para consertar. E aí o Senhor falou, é por causa da família sanguinária, de Saul e sua família sanguinária. Por causa do juramento com os gibeonitas que foi quebrado. Quer dizer, o homem já tinha morrido. Anos se passaram. Mas havia algo lá que precisava ser consertado. Senão, aquele problema não ia ser resolvido. O Saul ignorou. Ele já estava morto. E ele deixou uma boa de uma fatura para os seus descendentes. Quantas vezes eu vejo isso? As pessoas deixam faturas para os seus descendentes. Pois ele deixou. Ele deixou para Israel. Ele deixou para os seus descendentes. Por quê? Porque ele ignorou a voz de Deus. Porque ele achou que não era bem assim. Ou ele achou que já tinha passado. Que Deus não vai se importar. Espera aí, Deus não mandou ele mexer com os gibeonitas, mandou ele mexer com a Amalequita. Por que você não resolveu isso aqui? O problema de Israel é esse aqui, não é esse aqui. Mas a pessoa na inconsequência, ela vai lá, faz, e tudo bem, eu vou seguir meu caminho, foi. Bom, já tinha morrido, se suicidou, acabou com a vida dele, porque estragou com péssimas escolhas. Mas você vê como é a palavra de Deus, por favor, a palavra de Deus, era uma coisa antiga, mas a palavra de Deus, e eu quero fazer você respeitar a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é Deus falando, e Deus não ignora o que Ele falou. E quando Deus fala algo, não importa. Saul já morreu, mas ele passou por cima de uma lei. Ele quebrou uma lei. E isso não pode ficar assim. Mas já foi há tanto tempo. Mas foi feito, não foi respeitado e nem considerado para ser reparado. De repente, aquilo veio à tona. E o Davi ficou sabendo por quê? Porque foi feito um acordo, um juramento, uma lei, vamos tratar assim, foi quebrada. E isso não pode ficar assim. Você não vai quebrar uma lei e sair impune disso.
E vai ficar tudo bem. Coloca isso na sua cabeça e leva a sério. Porque esse evangelho, que não se leva a voz de Deus a sério, tem que acabar. As pessoas estão gemendo. Tem um monte de cristãos gemendo. Porque não levam a palavra de Deus a sério. Já ouviram diversas vezes, mas não levam a sério. Quebram leis, fazem aquilo que Deus disse não é para fazer, e acham que terão um final feliz. Pois agora Israel está há 3 anos numa crise, numa fome, passando fome, uma escassez terrível, e Deus vem e diz, precisa ser reparado. Porque uma lei foi quebrada. Algo que foi um acordo feito no nome do Senhor, foi ignorado. E quando você ignora algo que você não pode ignorar, aquilo vai acarretar consequências danosas, dolorosas para a vida. E não importa quanto tempo leve, escuta, eu conheço a palavra. E eu tenho experiências com pessoas, na minha família, na minha vida pessoal, o suficiente para falar com propriedade que você precisa levar Deus, sua palavra, a sério. Porque se você quiser ter uma vida gloriosa, você vai ter que ouvir a Deus e considerar rigorosamente o que você está ouvindo. E quando você desconsiderar, para que você consiga fazer com que coisas sejam mudadas na sua vida, você vai ter que consertar. Porque algumas coisas, não é só você ir lá e você pedir o perdão, ok, Deus te perdoou, mas há coisas que você precisa reparar. No caso dos gibeonitas, eles precisavam de uma reparação. E lá estava, quando eles pediram 7 descendentes de Saul, Davi, olha o quanto você tem que ter atenção, Davi um dia fez um juramento para Jonatas, que cuidaria dos descendentes dele. Imediatamente ele lembrou que ele tinha feito o quê? Ele tinha feito uma promessa, como uma lei no nome do Senhor, que não faria, que defenderia os descendentes de Jonatas. Imediatamente ele tirou o filho de Jonatas, que era Mefibosete. Porque senão agora ele é que podia se pegar um problema para a vida dele. Ele tirou. E agora os descendentes de Saul tinham que pagar, ou seja, aquela colheita veio para os seus descendentes, sem contar que o país estava sofrendo. Então você vê que não adianta. A Bíblia diz, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Você dá um passo errado hoje, você abre uma porta para o mal entrar. E de repente você não sabe por que aquelas situações estão acontecendo lá. Mas porque você um dia ignorou a voz do Senhor. E você ignorando a voz do Senhor, quando você ignora a voz do Senhor, você está abrindo portas para o mal entrar na sua vida e atuar na sua família. Com consequências terríveis como nós vemos aqui.
coisa que você joga lá no esquecimento, você quer fingir que nunca aconteceu. Mas aconteceu. E de repente, Deus te coloca numa situação que agora ou você vai confiar nele e ter mais importância a voz dele do que sua imagem, do que o que você pensa, do que o que você acha, do que o que vão dizer, ir lá e reparar, e acertar, confessar, porque a Bíblia diz ainda em Provérbios, que não adianta você fingir que algo não aconteceu e não ir lá acertar, você não vai prosperar. Você confessa e deixa. Então tem coisas que você nunca reparou, nunca confessou, não restituiu. Acordos que foram quebrados, que você nunca teve preocupação de ir lá honrar. Promessas, ou seja, coisas que talvez você prometeu e você não cumpriu. Aí a pessoa pensa, não, eu acho que o que vem aqui na minha cabeça é uma coisa pequena, são as raposinhas que destroem com a vinha. Quando a minha avó estava viva, ela teve muitos filhos e muitos netos. Netos, muitos que ela criou. E um dia eu fico sabendo que ela estava numa situação bem difícil. E eu tomei a decisão por Deus, foi Deus, não é? Não foi uma coisa que eu possa parar, não, Deus falou no meu coração, porque eu sabia que Ele queria me abençoar, semeando. Eu fiz um acordo, eu me comprometi, e eu fui e cumpri até ela faleceu. Ainda teve mais um mês que me pediram para terminar com algumas questões. Às vezes você promete coisas para as pessoas, você acorda, depois você esquece. É igual muitas pessoas que elas se tornam semeadoras do programa. Depois elas desanimam, param, deixa para lá. Mas você fez um acordo, não foi com o programa, com a Cleo, com o Ministério Mudança de Vida. Você fez com Deus. Aí a pessoa pergunta, por que a minha vida andava e agora não está andando? Você se comprometeu em alguma coisa. Eu estou dando exemplos simples que você pode deixar passar. Você se comprometeu com alguém em alguma coisa e você não cumpriu. Você prometeu algo e você não cumpriu. Você fez um acordo, você não cumpriu. Você deve dinheiro, você nunca foi lá pagar. Nem deu satisfações, nunca acertou. Um dia você mentiu sobre alguém e nunca foi lá desfazer aquela mentira e dizer, eu menti, isso nunca aconteceu. Você inventou uma história, mas nossa, isso faz 20 anos, 30 anos. E você vê que a sua vida está amarrada no mesmo lugar e não vai. Mas você não sabe os danos que você causou àquela pessoa. Você talvez não lembra, há muito tempo. E Deus está esperando, porque talvez aquela pessoa está esperando por justiça até hoje. Os gibeonitas estavam esperando por justiça. E quando nós falhamos em algo, cristãos que somos, conhecedores de uma palavra viva, verdadeira, de um Deus que não volta atrás, que tudo passa, mas a sua palavra não passa. Eu preciso entender, peraí, quando Deus fala, é sério. Deus fala sério. Quando Ele fala que
a minha língua tem poder, ela tem poder. Quando ele fala que se eu mandar um monte se retirar e eu crer naquilo que eu estou falando, vai acontecer. Vai acontecer. Quando ele fala, não faça isso, e eu vou lá e faço, eu vou pegar problemas. Eu preciso respeitar e temer de forma reverente a palavra de Deus, que são leis que você não pode enfrentar. Porque, como diz a Bíblia, se você quiser vencer, um dia, você vai ter que se submeter. Você pode morrer com um problema, se você não der a Deus o que Ele quer. Você pode morrer. Israel, aquela seca não ia cessar, enquanto aquela situação não fosse reparada. Tem coisa que não vai mudar, enquanto reparações e mudanças e situações, atitudes, em situações aí que precisam ser mudadas, que você precisa ir lá, agir, talvez restituir alguém, pedir perdão para alguém, confessar algo. Quando se fala confessar, às vezes acha que você tem que vir aqui, pegar um microfone e contar a sua vida para alguém. Não existe isso. A não ser que você fez algo em público, você vai ter que consertar em público, naturalmente, né? Você difama alguém em público, você nunca vai vencer enquanto você não for lá reparar aquilo em público. Nunca. Isso é impossível biblicamente. Você tentou destruir com a reputação de uma pessoa em público? Pode ir em público e dizer que você mentiu. Porque senão você vai morrer gemendo. E você nunca vai sair daquilo. Você pode pedir perdão para Deus, pode pedir, e clamar, e gritar, e bater, que você vai continuar no mesmo lugar. Porque você foi injusto com alguém. Essa injustiça precisa ser reparada. Mas você fez algo, foi ali, o maior prejuízo foi você, aquela pessoa. Você vai lá e fala com ela. Procura alguém ético, um homem de Deus, ético. Alguém que pode te ouvir, que vai guardar aquilo entre você e ele. Você certamente vai receber uma orientação. Vai lá naquela pessoa, fala com ela, fala com aquela família, fala, não sei. Quantos casos de pessoas que roubaram e deixaram a culpa cair em outra pessoa? E nunca foram lá consertar aquilo. Que mentiram sobre algo, devastando com famílias. E nunca foram lá. Ah, mas o que vão dizer? Ah, eu não tenho coragem. Ah, vão ficar contra... Ei. Você quer vencer? Esqueça tudo isso. E vai e faça o que você tem que fazer. Senão você fica num lugar. Uma vida inteira, entra ano, sai ano, e você pergunta, por que essa fome? Por que essa seca? Por que esse problema? Por que isso aqui? E Deus está falando com você. Mas o que pesa? Pesa mais a imagem. Pesa o que vão dizer. Pesa o que vão pensar. Mas sabe o que deveria pesar para cada ser humano? A palavra de Deus. Estar fora dela, não se enquadrar nela. Se tem uma coisa que você deve temer, é Deus. Você não precisa temer o homem. Eu já preguei aqui, reuniões e reuniões, não precisa ter medo do homem. Do homem você não precisa ter medo. Você não tem que ter medo nem da morte, você não tem que ter medo de nada.
Aí essa é a verdade. Mas você tem que temer a Deus. Porque a morte para o justo não é o fim. Mas para o injusto é o fim. Então você não tem que temer opiniões, se preocupar com a sua reputação, com o que vão pensar. Não, isso é besteira. Você tem que se preocupar em estar certo com Deus. Porque se você estiver certo com Deus, você vai vencer. Mas se você não estiver certo com Deus, você não vence nunca. E não é Cléo que está dizendo isso, é a Bíblia. E eu posso te garantir que Deus não deixa passar. Pode levar o tempo que for. Se você quiser vitória, um dia você vai ter que ir lá e reparar aquilo lá. Acertar aquilo lá. E nunca mais na sua vida ignorar o que diz a palavra de Deus. Você não precisa ter medo de nada, medo do homem, medo da morte, medo do capeta. Não sei porque tem gente que tem medo do diabo. Tem gente que tem medo do diabo, tem medo da morte, tem medo de homens, tem medo de pessoas. Você não tem que ter medo de nada disso. Não tema. Não tem que ter medo do futuro, não tem que ter medo do amanhã, não tem que ter medo de nada disso. Você tem que temer o que diz a palavra. Porque se você temer, você levar a sério o que diz a palavra, você vai usar a sua boca direito. Você vai pensar os pensamentos certos. Você não vai alimentar sentimentos de derrotas e miseráveis. Você não vai plantar uma semente ruim achando que você não vai colher. Porque você vai. Você não vai mais viver sem olhar e vigiar o que você está fazendo, porque você sabe que tudo funciona como semente. E tudo volta. E dependendo da situação, ela pode te manter no mesmo lugar uma vida inteira. E talvez Deus está falando com alguns que está aí no mesmo problema há muito tempo. Talvez nunca parou para perguntar a Deus por quê. Está culpando N coisas e não busca saber exatamente o que é. Ou mesmo Deus já falou. Mas você dá um de alienado, alienada, dissimulado, dissimulada. É dissimulado. E segue a vida como, não tenho o que fazer. Se você não fizer o que você sabe que tem que fazer, e se você não sabe, você tem que perguntar a Deus, você não vai ter vitória. Essa situação não vai se resolver nunca. Você fica numa prisão. E se enganando que um dia, do nada, sem que você tenha que ir lá e fazer o que Deus está te orientando, aquilo vai mudar. Porque se Deus não agir assim, as pessoas nunca vão levar a sério o que Ele fala. E Deus leva muito a sério o que Ele fala. E Deus exige que levemos. Deus Ele prima pela credibilidade dele. Deus é um Deus, nosso Deus, Ele tem credibilidade. Para Deus, a sua palavra é mais importante do que tudo que Ele fez. E se você não respeitar a palavra dele, você não está respeitando a Ele.
E se ele não travar as coisas e mostrar, ó, o que eu falo é sério, ok? O que eu falo é sério. O que eu estou falando com você é sério, ok? Você pode até achar que eu estou brincando, mas eu não estou. Você pode, vai vivendo. Quantos anos já que você está aí com a sua vida travada? Você está no mesmo lugar? Vivendo a mesma coisa, talvez a mesma humilhação, a mesma decadência, gemendo em função das mesmas coisas. E você não tem vitória. Algumas pessoas não têm vitória na vida. Tem caso e caso, tem aqueles que realmente eles andam em vitória, ele vive uma situação, ou uma situação que ele foi provocado, ou Deus que está trabalhando naquilo e tal. Mas aquilo vai sair, porque ele está, uma hora vai se definir, porque ele está buscando, ele está no caminho certo, mas tem gente que não. Tem gente que ele tem, Deus tem tido misericórdia dele, mas ele não anda em vitória. Ela não anda em vitória. A vida está bagunçada, está desajustada. E tudo isso porque coisas que são importantes foram ignoradas. Não adianta você achar que você deve para alguém como cristão. E vai viver a sua vida como se você não devesse. E você vai prosperar e sua vida vai ser linda. Você prejudicou alguém um dia e agora você pode seguir sua vida. Não, faz 20 anos isso. Você prejudicou alguém, você deve pelo menos um perdão a essa pessoa. Você precisa ter a capacidade, como cristão, eu sou cristão. Quando eu te fiz mal, eu não sabia, mas agora eu sei. Eu quero te pedir perdão. Você pode ganhar aquela alma como muitas pessoas conseguiram evangelizar vidas através desse comportamento. Elas foram lá, muitos anos depois, reparar coisas que elas fizeram. Mentiras, enganos, trapacearam, eu não sei, abre o leque. Como um caso de uma mulher que ela sabia, teve um caso com um homem casado, aquele homem acabou abandonando a família, foi para ela. E ela achou que ela ia, seremos felizes para sempre. Onde você viu isso? Onde? Seremos infelizes para sempre, enquanto isso não for reparado. Mas, bispo, e agora que eu já me meti nesse relacionamento, você deve perdão àquela família que você devastou. Esse é o primeiro passo. E você tem que lembrar que você trai, você será traído. Você engana, você vai ser enganado. É assim. Isso é um ciclo sem fim. Então agora você tem que buscar Deus e viver em retidão com Deus e saber que você se meteu num relacionamento sobre o peso de maldição, e uma maldição daquelas. E por mais que agora você tenha a família, você construiu filho, você tem isso, agora é pedir a misericórdia de Deus continuamente sobre esses filhos, gerados sob maldição. Porque as pessoas, elas só olham porque elas estão sentindo a paixão, meus sentimentos, estou apaixonada, não tive controle. Pois é, o que você sabe que é certo, você tem que ficar com o que é certo. Porque um dia, você vai se deparar com a realidade daquilo. Porque essa paixão vai acabar. O que vai sobrar é para você
é uma maldição, com uma infelicidade, uma tristeza, uma insatisfação. Um relacionamento que nunca vai ser ajustado. Porque ele é um relacionamento errado, ele começou totalmente errado. Você preste atenção no que eu vou te dizer hoje. Muita atenção, você que está aí na internet, todos, prestem atenção. Quando você destrói a casa de alguém para construir a sua vai ser destruída. Por isso, não destrua a família de alguém achando que você vai ser feliz. Não saia tentando destruir com uma empresa que você trabalhou e tentando levar o que você puder e arruinar aquele lugar, porque a sua, que você levantar, o que você levantar vai ser destruído. Da mesma maneira que você sai, é como você entra. Não saia da igreja tentando destruir, porque a sua será destruída. Não fale mal de quem te ajudou, tentando destruir com a reputação de uma pessoa, difamando, porque a sua será destruída. Então guarde isso. Se você destruir a casa de alguém para construir a sua será destruída. Se você esquecer de tudo que eu falei, guarda isso. Se você destruir com a casa de alguém para construir a sua vai ser destruída. Um dia, ela vai virar pó. Todas as pessoas que saíram do Ministério Mudança de Vida e tentaram destruir com o ministério, têm sido destruídos, foram e têm sido. Me causaram problemas, não foi fácil, mas eu estou aqui. Tentaram destruir com a minha reputação. Tem uma coisa na minha vida, que hoje eu ainda falava sobre isso com a minha família, com os meus filhos. Eu sou uma pessoa que eu preciso de paz. E tudo, preste muita atenção nisso. Toda pessoa que tem segredos e que ela precisa esconder, ela não tem paz. Ela não tem. Então não tem uma maneira mais simples, livre, e que te traz mais paz do que você viver uma vida sem segredos. Porque o que você esconde tem poder sobre você. Então eu sou uma pessoa que eu vivo uma vida livre. E eu preciso disso para minha paz ser mantida. Então, todas as vezes que tentaram destruir com a minha reputação, estavam destruindo com eles mesmos. Porque cada pessoa tem que saber muito bem como ela conduz a vida dela. E eu conheço a Bíblia o suficiente para não fingir. Aliás, eu não sou uma débil mental para aceitar um propósito de Deus, estar num lugar onde eu sei das consequências, o quanto elas são graves, pesadas, e brincar de ser alguma coisa. Eu acho até graça quando alguém diz que eu não sou isso tudo. Bom, eu sou isso tudo e um pouco mais. Eu sou isso tudo que você vê aqui, ou isso nada, se você não acha que é nada, eu sou o que você vê. E você tem que ser
aquilo que você está aqui, você tem que selar, você tem que ser uma pessoa livre. Eu preciso de paz. Quando alguém diz, ela não vive o que ela prega, você não vive o que eu prego, então eu não sei quem vive. Isso mata as pessoas. Porque eu vivo o que eu prego. Na cara do capeta. Eu tenho poder e autoridade para falar. E eu gosto disso. Eu gosto das coisas que me dão poder. Porque eu amo o poder. Tudo que me dá poder, eu gosto. Eu gosto de coisas fortes. Eu gosto de coisas que dão poder. E você só vai ter poder na vida se você levar a sério o que Deus fala. E mais, você não pode viver nas mãos do diabo, sendo um crente, mas estando nas mãos do diabo. Porque você não leva a sério o que Deus fala. O que vai te dar poder, e você deve ser viciado em poder, no poder de Deus na sua vida, nas coisas que te dão poder, é você levar a sério o que Deus fala. Todos nós temos fraquezas. Se eu pudesse voltar, não só na minha vida antes do ministério, mas dentro do próprio ministério, quantas coisas eu faria diferente, mas eu não tinha a cabeça para fazer. Principalmente o nível de intolerância. As únicas coisas que eu aceito, que me taquem, é isso mesmo. Fui intolerante, já catei em colarinho de pastor, já taquei trem, já perdi a paciência diversas vezes, mas não me orgulho disso. Não me orgulho de nenhum desequilíbrio. Se eu pudesse voltar, eu não faria. Ter uma boca pesada e não medir as consequências. Mas se os meus erros me dão poder para falar com mais autoridade, então estou usando. Eu uso. Eu uso sem nenhum problema aquilo que não foi uma atitude correta. Isso faz de você livre. Se eu pudesse voltar, com certeza, se eu tivesse tomado decisões diferentes, eu teria também evitado semeaduras com colheitas ruins na minha vida. Mas eu não posso. Eu só posso aprender com erros. E consertar. E viver livre. Se eu tenho que então acertar isso aqui, ou acertar aquilo ali, vamos reparar. Eu não posso ir lá consertar. Ou, aliás, consertar sim, mas eu não posso ir lá eu não ter feito, já foi feito. E isso tem que entrar na cabeça de cada um. Aquilo que foi feito. Eu agora tenho que olhar, eu tenho que reparar isso aqui, aquilo ali. Foi feito. O que eu não posso é fingir que não aconteceu. Eu não posso fingir que aquilo não existe e ignorar
e dar um outro nome para aquilo. Eu não posso. Eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso levar a sério o que diz a Bíblia. Tem uma outra parte aqui muito importante no 10 que diz assim: então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os campos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem nem de dia, nem os animais selvagens à noite. A Rispa, ela teve uma atitude que surpreendeu. E aquela atitude, ela sentou numa rocha e ficou lá dia e noite até a chuva cair, para nenhum animal ou ave de rapina comer os cadáveres. Que lá estavam 2 filhos dela. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabe e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois, diga comigo, depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Vamos de novo, depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. A atitude da Rispa impactou Davi e o levou a tomar uma atitude, porque ele viu que ele também precisava reparar algo. Isso para mim é muito forte. A atitude da Rispa levou Davi a tomar uma atitude. Ele também tinha coisas, vamos tratar dessa maneira. Ele tinha coisas mortas, mas que ainda precisavam ser reparadas da maneira certa. Os ossos do Saul e do Jonatas, que estavam em Jabe e Gileade, precisavam ser trazidos para Israel, e eles precisavam ser sepultados da maneira certa, e isso ainda não tinha sido feito. Mesmo uma coisa morta, às vezes precisa ser reparada. E eu vou deixar você com isso, porque cada um é que sabe dos seus defuntos, dos seus cadáveres. Eu conheço os meus, você conhece os seus. A atitude da Rispa levou Davi a entender algo que ele também não tinha entendido. E levou Davi a ir lá e fazer algo que ele entendeu que ele precisava fazer. Pegar os ossos do Saul e do Jonatas. Às vezes o que sobrou de uma situação que não foi reparada são apenas ossos. Ainda assim, eu creio que nós precisamos levar a sério. Ele foi lá buscar e fez o sepultamento correto. Talvez tem coisas que ainda não foram sepultadas da maneira certa na sua vida.
Depois que tudo foi reparado, ajustado, as orações foram ouvidas e eles viveram milagres. Deus voltou a favorecer Israel, Deus voltou a abençoar Israel, a prosperidade voltou, a abundância voltou, a paz voltou, venceram guerras, você continua lendo, a abundância voltou, as bênçãos voltaram a ser derramadas sobre Israel. Deus quer derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Mas Ele não pode fazer enquanto você simplesmente ignorar a voz dEle. Você fingir que não é com você. Que você não tem que mudar nada, não tem que consertar nada, não tem que reparar, ok. Eu gostaria de não ter feito muitas coisas, mas agora estão feitas, mas eu posso reparar. Tem algumas que tem, que eu posso ir lá e catar os ossinhos e sepultar de maneira digna. Todo mundo tem um passado. Uns um passado pior, outros um pouco menos, mas todo mundo tem um passado. Me irrita quando gente estúpida aponta o dedo para os outros como se não tivesse nada que tenha que se envergonhar. Todo mundo tem alguma coisa que se envergonha. Que acredito que se pudesse voltar, não teria feito com a cabeça que tem hoje. Mas agora foi. Então agora temos que ter inteligência de saber, não importa mais o que alguém vai dizer, minha reputação, sei lá o quê. Eu tenho que levar Deus a sério, a palavra de Deus a sério. Algo precisa ser feito, senão a minha vida não vai andar. Eu preciso reparar, confessar, consertar, restituir alguém. Eu preciso fazer um sepultamento digno para tal situação. Então eu vou fazer, porque se isso vai fazer o favor de Deus vir sobre mim e Deus me abençoar, eu vou fazer. E vamos parar com essa hipocrisia ou simplesmente, eu vou fingir, eu sou se passar por um dissimulado que eu não sei, acho que na minha vida, sabe, eu não vejo nada assim, sabe? Ok, cada um sabe o que faz da vida. Mas nunca diga que Deus não deu a explicação da explicação, passou por sonda e tudo mais. Deu claro e nítido, revelado, explicadinho, a explicação da explicação da explicação e mais da explicação. Talvez nenhuma, nem duas, várias vezes, e mostrou nos detalhes. A gente quer o favor de Deus, eu quero o favor de Deus, você quer o favor de Deus, nós queremos o favor de Deus. Mas às vezes nossas orações não são respondidas porque Deus já falou. Eu posso responder você, eu vou responder você. Mas tem coisa que você ignorou lá, você deixou passar, você não fez, você não corrigiu, você não. Mas agora você sabe. E eu sei. E eu sei que a palavra de Deus não vai, simplesmente vai cair no esquecimento. Eu comecei com aquela palavra para ajudar você a ter um entendimento claro. O que você fala tem poder. O que você faz tem poder. O que você esconde tem poder. O que você faz e joga para debaixo do tapete continua tendo poder. É esse tipo de poder, esse poder de te massacrar que você quer. Ou o poder de usar a sua boca em seu favor
de consertar o que precisa. Isso te dá poder sobre o mal, autoridade para falar. Você tem uma unção e uma autoridade para viver. Quando você sabe que você está bem com Deus, você tem um poder, uma autoridade, um comportamento na vida diferente. Aquilo que Deus fala, Ele leva a sério e espera que seus filhos levem também. Coloque-se em pé. Você deve refletir. Se posicionar. Tomar as decisões. E começar a se comportar de acordo com aquilo que você está aprendendo e entendendo claramente que é Deus te amando, através da palavra dele, te amando tanto que ele fala com você para te ajudar. Quando tudo foi feito, as orações foram respondidas e o favor de Deus desceu sobre Israel. Deus quer derramar do seu favor, Ele quer favorecer você, Ele quer abençoar a sua vida. E isso é maravilhoso. Eu posso te dizer uma coisa. Quando nós obedecemos a Deus, até o que nós não pedimos, Ele nos dá. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós simplesmente vamos lá e fazemos aquilo que Ele espera de nós, até aquilo que você só desejou, só pensou, de repente você vê chegando até você, porque o favor de Deus vem sobre você. E o favor de Deus é o que você precisa. Você precisa ter o favor de Deus sobre você. Você precisa do favor de Deus. Se você tiver o favor de Deus, você tem tudo que precisa para ir além, para viver uma vida estrondosa. Se você se comprometer com Deus e se vestir dessa palavra e sair daqui praticando, você vai ver. Vai ser imediato os resultados na sua vida. Serão transformadores. Se humilha diante de Deus. Seja capaz de chegar diante do Senhor e pedir que Ele te mostre mais, que Ele revele mais, que Ele te leve além. E você tem que dizer para Ele: Deus, eu quero vencer. E eu tenho entendido que se eu não respeitar a sua palavra, eu não vou vencer. Que a única maneira de eu vencer é reverenciando, é levando a sério, é temendo, de forma reverencial, a sua palavra. Aquilo que o Senhor fala deve ser lei na minha vida. E eu estou entendendo isso perfeitamente. E eu vou sair daqui pronto para viver de uma maneira diferente. Passa do teu sangue sobre cada um agora e transforma, através do entendimento dessa palavra, meu Deus, que todos se vistam dela. E eu peço vitórias, eu peço mudanças, eu peço transformação, um novo ciclo, um novo tempo. Que essa pessoa, meu Deus, esteja saindo daqui completamente diferente, uma outra pessoa pronta para viver uma outra vida em novidade de vida e desfrutar do seu favor. Eu declaro isso sobre todos. Eu abençoo a vida de cada um agora. Eu abençoo com entendimento, com revelação, com poder, para se levantar
e fazer aquilo que sabe que o Senhor espera dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a casa dela, a família, o lar, os bens, a mente, o coração. E que ela viva em conformidade com a sua palavra. Que ela viva. Que ela tome essa decisão. Eu vou viver. A partir de hoje. Para temer a Deus. Como eu sei que deve ser. E a partir desse momento, eu tenho convicção de que o favor do Senhor virá sobre mim. Você quer o favor de Deus? Leve a sério o que Ele está falando com você. E a sua vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus Cristo. Que o favor de Deus venha sobre você. Com toda a abundância. E todas as realizações estrondosas. No nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigada pelo que vamos colher dessa reunião. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém.